Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai abrir, né, uma lógica para poder vender o tempo, né? Então, nós vamos vender o tempo, né? E vejam bem, né? Dentro dessa lógica, bom, a gente pode produzir tempos de vários tipos, né? De vários tipos, de várias serventias, para vários serviços, para vários consumidores, tempo para o que você quiser, né? Então, vejam só, né? Nessa lógica que a gente vai produzir sobre o tempo a gente vai acordar no tempo, a gente vai estar no tempo, a gente vai dormir no tempo. No tempo a gente vai estar todo momento no tempo, né? E tudo no tempo vai estar na nossa lógica. A lógica está toda no tempo, no nosso tempo, no nosso produto de tempo, pois venderemos o tempo. E vejam só, vamos voltar ao tempo em que a gente era um espermatozoide no espírito do nosso pai, entre as partidas e os particulares de cuidado sobre isso, entre as nossos avós e os nossos tataravós, entre as nossas mães e os nossos papais. Lá no espírito do nosso pai, né, que se formou conviccionado pela ligação de impulso com a nossa mãe, a gente está falando de sexo mesmo, né? Ou de trabalho assexual, desse lado de fluorescência. O passar tempo um com o outro transforma. A luz transforma. O raciocínio transforma. Tudo isso é ação. Todos os verbos desacionam uma ação e convergem em vocação o nosso desenvolvimento. Nós fomos desenvolvidos através de todo esse serviço artístico. Louvado seja o serviço, né? O tempo, o produto que nós vamos vender. E lá no espírito do nosso Pai, a gente foi sendo construído com o passar do tempo. E vários de nós foram surgindo. Só que nós representamos uma força que, de certo tempo, acertou o tempo. Olha que bonito, né? Então nós somos a força que o tempo trouxe para viver no tempo. E que templo é esse, senão nós em terra viva ou vivendo em terra morta? Depende do observador, depende do consumidor, depende do tempo, né? E aí o que acontece, né? Depois dessa vitória, né? Ou seja, destemporalizar
esse processo, em nossa mãe nós passamos tempo e nos desenvolvemos com o passar do tempo com os materiais sagrados que nos permitiram clonar e dessa clonagem celular nós obtivemos em uma certa lei de produção uma floresta de nós mesmos, né? Essa floresta de nós mesmos começou a abrigar dentro de nossa mãe uma natureza que foi sendo inundada com o nosso espírito, pois esse espírito era passado para cada uma desses clones que foram formando essa natureza. Ora, essa natureza sofreu muitas intempéries e dentro desse processo de construção, os clones foram se tornando uma espécie de ecossistema, né? Então os clones foram formando ecossistemas que a gente chama de órgãos, né? E esses ecossistemas, esses órgãos, eles são integrantes dessa floresta e funcionam com base no espírito que descende e desencadeia esse processo de produção. E essa produção, ela possibilitada durante um tempo dentro desse abrigo que é o útero da nossa mãe, deu uma forma a uma natureza que pôde viver em natureza exterior a essa natureza que já vivia em exterior, que era a nossa mãe. E aí nós nascemos para a natureza, pois viemos e descendemos dela um padrão de vitória. Ora, se eu não falei que vários de nós estavam em processo de desenvolvimento, só que nós fomos o que foi desenvolvido. Nós somos o alinhamento preferencial do primeiro ser, que é o espermatozoide, né? Com o passar desse ser em clones de ser e desenvolver o melhor de ser isso, né? A complexidade. Bom, só que o tempo passou e várias adversidades na natureza causou, e essa causa tem consequências, e as consequências são as adaptações. Essas adaptações, elas são de vários modos e elas representam também o tempo. Se a gente guardar o modo, uma vez que todo o ecossistema dessa natureza se torna, quando em expressão de vida, desencontrado com o tempo, desconcentrado com o tempo, se encontra em ação, a gente
trouxe para a vida da intelectualidade um desatador de ação. A gente chama isso de controle. A gente se desatou da vida para viver eternamente. A gente se sacrificou do viver que não sabia sobre o tempo, sobre o dia e a noite. E a gente morreu para ver sempre a vida com base nas gravações. E agora o tempo, ele se tornou visível pela cobrança. A cobra e o ansiar por algo futuro me fez gravar o tempo para prever o destemperamento que o tempo sempre traz para mediar o meu destemperamento futuro no presente, para ser excelente e talvez até superior a você, porque eu morro primeiro para viver melhor depois. Então, essa é a acrobacia, a manobra da vida inteligente aqui na Terra. E existem secretários dessa inteligência que ordenham essas munições de produto. Eu estou falando que o tempo agora, ele é e vai ser vendido, né? Nós vamos vender esse tempo. Mas, na verdade, esse tempo já vem sendo vendido com essa intelectualização há muito tempo. E isso é uma maldade muito mal. Isso é a coisa mais mal que existe no mundo. Se existe algum demônio, algum satanás, algum rei de um inferno, é esse cara. É esse controlador. É a personificação desse complexo de vender o tempo. Não é à toa que a capitalização rende para nós um nome semelhante a capeta. Né? Já perceberam isso? Capeta. O dinheiro, né? O dinheiro que faz o homem se dobrar das maneiras mais aterrorizantes possíveis, como na cinematografia do Exorcismo nos é mostrado. A compulsão, a alienação do homem, da carne do homem, para o descontrole, que é a comunicação, a corda oração lhe traz por semantizar e processar essas viações horárias, né? Por que horárias? Porque todo o universo de informar, ele é remediado pelo tempo verbal. Passado, presente, futuro, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. E toda essa modalidade de ser e estar sobre essa fenda nos traz uma venda para ser jogar e ser a nota que puder ser. E notar aquilo que puder ser. E ignorar aquilo que puder ser. E tentar ser o melhor que puder ser. Mas e a consciência de que o tempo
ele não é, uma uma verdade, mas que eles têm se feito verdade pelo sacrifício de Jesus, ou do ser humano que segue a Jesus, ou os apóstolos, né? As sinalizações. Olha, isso é muito bom mesmo. Isso é é seguir a Deus, né? É ser bom, é tudo bem, mas existe uma proporção, existe um mandamento que é muito falho, né? Você hoje tem muita falta de racionalização das operações humanas. A gente chama isso de desumanização. A medicina, pessoal, esse lado médico, a advocacia, esses doutores eram para estar cuidando muito bem da sociedade, era para a gente já estar muito harmonizado, era para a gente estar super, mas super mesmo, super bem. Porque a verdade, ela é outra realidade. Esse mundo que a gente vive não é a verdade. Esse mundo que a gente vive é um processo de aperfeiçoamento e idealização e melhoramento dos seres humanos sobre o trabalho de emanar para as liberdades em democracia que aqui os vivem, a lembrança de Deus e da obediência aos mandamentos. E a consciência. Então, quando você vai no médico, você vai porque por falha dos doutores da lei, dos doutores desse compromisso. E aí não adianta, pessoal, se você perdesse um filho, se você perdesse algo muito valoroso, você queria saber cobrar. E, sinceramente, a culpa nunca é só de uma pessoa. Então, se você sentar numa reunião para falar sobre qualquer coisa que você chegar numa reunião para, né, onde as pessoas sentam em cadeiras para poder falar sobre coisas que aconteceram nas suas vidas, né? Coisas que elas estão enfrentando. Por exemplo, a abstinência do álcool, essas coisas, né? A pessoa ela vai falar assim: a culpa é minha, eu que tô bebendo, eu que fiquei bebendo, eu que perdi minha família porque eu bebi, isso aqui. Aí o pessoal vai consolar essa pessoa e vai falar assim: a culpa não é só sua, né? Na verdade, você caiu em uma peça social, você foi influenciado, você quis comprar o tempo, fazer o tempo passar mais rápido na sua vida,
porque você estava se sentindo mal, né? E aí você queria passar, né? Você foi experimentando esse acelerador de tempo. E aí essa é a verdade, né? E aí você sabe se comunicar consigo mesmo sobre isso, né? Se chama harmonia interior. É quando você se transporta para floresta orgânica e pergunta para o organismo: por que que você me faz repetir isso? Por que que eu tenho que sempre falar dessa maneira? Por que que isso é seguro para você, meu organismo? Por que você sente medo disso, meu organismo? Meu cerebelo, meu coração, meu rim. E aí, você faz reunião assim com o seu organismo? Pois é, toda oração, toda decisão, ela é datada de um elemento gramatical muito importante, que é o verbo. A ação ela deve ser ajuizada. Um juiz deve dizer sim ou não sobre a ação e ele deve dizer sim ou não com a proporção exata. Isso é algo que o ato de viver nos traz. A arte da oração é você saber dizer sim ou não na proporção exata. E as palavras que a gente tem servem para isso, para modulação do sim e do não. Se não, você vai comprar ou vender tempo errado. Você não vai estar no tempo certo. Então vejam bem, no supermercado, nas lojas, tudo que se tem é tempo. Como assim? É que para fazer tudo dependeu do tempo. E para todo aquilo que você vai comprar, tem o tempo em circunstância. O tempo, ele avisa muito mais do que você tem noção, né? Então a gente vai trabalhar isso aqui e você vai entender essa venda do tempo, né? Porque a gente vai construir sobre a gramática, né? Relacionada no tempo. A gente vai pegar aqui, ó, o tempo verbal, por exemplo, né? E aí, vejam bem, né? Num campo, né? Num campo de orações, a gente vai construir uma frase e essa frase ela vai ser uma informação do organismo para o meio, certo? Beleza. Então, do organismo para o meio, eu vou construir uma frase. Essa frase representa uma energia fonte, né? Uma energia que sai da fonte. Quem que é a fonte? O eu. Eu sou a fonte dessa energia. Só que eu vou emitir essa fonte, eu vou emitir essa energia. E essa energia, ela vai ser modulada pelo meio que comanda.
o eu, o modo, né? Então esse eu aqui, ele vai precisar de saber o volume do eu informado que vai soar e o tempo dos eus que vai construir o sim ou não em potência calculada. E esse desimpulso vai formatar o meio e vai carregar o meio com um sim ou com um não, ou com uma energia que vai fazer a operação do eu. Operar. E operar é esperar. Esperar é aquilo que a gente faz o tempo todo. A gente faz esperar o tempo todo. E quando a gente não está esperando no tempo, o que a gente está fazendo? A gente está atuando, né? Vivendo, atuando no tempo. Então a gente tem esperando no tempo e atuando no tempo. Então vejam só, a gente está no ato do tempo, certo? E aqui a gente tem o ovo que constrói essa roda ação sobre o plano. E aí nesse plano eu posso ir para cá, para cá, para cá ou para cá. Olha só. Aonde que está a cruz? Está no equilíbrio. Não, na verdade não está no equilíbrio. Está na sombra desse equilíbrio, né? Porque aqui a gente tem a espada. Só que a cruz, ela está no alto. Ela está na frente. Se você for fazer um esquema de espelho e refração sobre esses vetores aqui, ok? Então, a cruz indica o caminho do equilíbrio. A cruz está no presente. A cruz é um ponteiro. Certo, certo. Mas como negar esse ponteiro se esse ponteiro não existe? É porque a gente utiliza esse método de pontaria para desapontoar em nós as marcas possíveis, que a gente chama de salvação. Olha a palavra, ação temperada pelo alvo da modulação da onda. Beleza. E a partir dessa salvação que a gente faz diária, dessa marcação, a gente vai eliminando o esperar e aí a gente vai andando mais rápido para o viver. Então, o Salvador nos deu a vida. O sacrifício do Salvador nos deu a vida, né? Essa vida sem pedaço. Essa vida sempre dá
essa vida sem esperar. Mas se precisar de esperar, a gente espera. Se precisar de esperar, a gente espera a ânsia do tempo voltar, girar. Agora, qual tempo é esse, senão o tempo lógico, circunstancial, o tempo sintetizado pela ação do equilíbrio. Quando eu falo equilíbrio, vocês podem considerar que o equilíbrio é o bem. A bem, né? A equilibrou, né? Equilíbrio é o bem. Quem sempre está em equilíbrio? O ponteiro do relógio, né? Ele está em movimento. O movimento, ele está sempre em equilíbrio. Só que a gente às vezes não sabe em qual plano ele está. Então, se tem alguma coisa que está no céu, que está de bem, é o movimento. O movimento, ele está sempre bem. Acontece que, às vezes, o movimento ele está acontecendo num plano e, para você, esse plano é imprevisto. Você não vê esse plano. E aí você considera o movimento, talvez, desequilibrado. Você julga o movimento desequilibrado, mas todo movimento ele é equilibrado. Ele é equilibrado por aquela salvação, né? Por aquele ato, né? O movimento ele independe do juízo. Só que quando a gente instala juízo, a gente julga o movimento e aí sim o movimento ele passa a ser orientado por um objetivo. O movimento ele é uma informação, ele é um ser humano em ação. Essa informação, esse movimento, ele pode ser agora julgado em proporção de objetivo. E aí eu consigo dizer a você que um equilíbrio está desequilibrado por minha sentença de guiar esse movimento a esse objetivo. E ó Deus, aonde está você para me salvar nessa terra de pessoas que estão esperando de mim o objetivo, né? Sendo que ninguém tem que esperar o objetivo. O objetivo ele é circunstancial. E aí, beleza. Agora a gente tá numa de inteligente de plano, né? Agora a gente tá cheio de inteligente. Ou seja, interligado, julgador de plano ensaísticos, né? E aí, o que acontece? Não tem graça, cara. Não tem graça. A graça dos anjos é ficar expectando, saber
antes, antes da partida acabar, quem vai acertar nesse campo aqui mais pontos. Quem vai pegar mais ovos aqui, ó? Qual agricultor vai pegar mais ovos? Aqui nasceu o galinheiro, né? Quem vai lavar a vasilha? Quem vai se manter saudável? Né? Por que isso? Por que aquilo? Olha os ovos aqui. Olha os ovos aí. Esse daqui é um dos que mais é pego, né? Esse é o famoso crime, né? Vou dizer aqui, ó. Você tem uma língua, uma superfície. Agora, no corpo, quantas superfícies tem? E o quanto elas são comuns? Esse são comum, essa santificação dos planos de registrar a lógica a partir do tempo, trouxe o ser humano essa inteligência de planos e esse tal de domínio excitatório a partir da comunicação entre esses planos, que é a administração de orações ou fermentações medicamentosas, né? Fermentos. E olha só, pessoal, isso é chamado de áreas de conhecimento. Acontece que isso é coisa de gente rica, gente patrocinada, isso não é coisa de pobre. Pobre sofre esse lado de arcângelo, santificação. Isso acaba ser vergonhoso para o escravo quando ele sai desse lado do Platão e vê o plantão dessa galera, né? Dá até vergonha, né? Você vê esse plantão que é o padrão que eles utilizam para te salvar, sendo que isso, cara, a salvação é uma questão de tempo, né? É uma dobra no tempo, né? Porque esse lado de sintetizar é assim, o mundo ele está cheio de tempo, só que tem pessoas, né, que estão muito além do tempo, são chamadas de miliotemponárias, ou seja, você tem um tempo e você tem vários rótulos de tempo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, o tempo para todos os universos, para todas as pessoas, é um. Você tem um tempo. Só que olha só, isso é uma cabeça em um tempo. Se eu pegar essa cabeça e fazer assim, ó, colocar várias cabeças aqui, ó, um conjunto de coisas, eu tenho mais tempo. Olha só, isso aqui, hoje em dia, representa isso daqui, ó. Sabe por quê? Porque dinheiro, ele é tempo, ó. Para você produzir um milho na natureza, né? Você leva tempo. Para você produzir uma manga na natureza, leva tempo. Para você produzir uma farinha, leva tempo. Para você produzir um pão, leva tempo. Para você produzir um carro, leva tempo. Para você produzir um motorista, leva tempo. Agora, se você tem dinheiro para comprar esse tempo, você tem tempo. Tempo de partilhar desse sucesso.
de produto de tempo. Porque o tempo produziu isso tudo. Agora veja bem, se você tem mais dinheiro, você tem mais isso. Isso se chama uma proporção. É a proporção. Quanto mais você tem dinheiro, mais tempo você tem. Quanto tempo eu tenho? Pessoal, 100.000 tempo. Quanto tempo custa esse pão? Esse pão custa um tempo. Então eu posso comprar 100.000 tempo. Agora, se eu for inteligente, eu vou comprar o pão no tempo certo. Qual que é o tempo certo? É o tempo do equilíbrio. É o tempo do bem. Só que como que a pessoa que tem muito tempo nessa formatação vai... Olha, como eu vou ser inteligente para gastar o meu muito dinheiro ou obter muito dinheiro em um tempo, né? Então, como que eu vou ser inteligente para gastar, adquirir muito tempo ou gastar muito tempo, se eu tiver muito tempo? Essa é uma outra questão, né? No tempo certo, né? E aí as pessoas vão se perguntando: qual é o tempo certo, né? E se eu não conseguir gastar todo o meu dinheiro no tempo certo? Como eu vou gastar todo o meu dinheiro no tempo certo se eu for uma pessoa muito rica? Eu vou organizar a doação com base no meu desejo de gastar. Então hoje o que você mais tem aí pela vida são organizações de doações desse tempo. Por quê? Porque as pessoas ricas, sobre esse processo de registrar o orgulho de ser e construir esse óleo disso, esse saber disso, esse viver sobre isso, ela trouxe uma organização para essa doação. E essa entidade, ela vive desejando ela se agrada, ela gosta de viver, porque o seu desejo, a partir dessa organização, vai ser obtido. O seu muito dinheiro vai ser doado de forma inteligente no tempo certo. Mas vejam só, por que existe um tempo certo, né? Aonde esse tempo é certo? Em qual plano a gente está falando de tempo certo? Então, isso aí são tudo mistérios de natureza em compartilhamento. Porque, pegando bem sincero com vocês, nós não somos o que somos. De forma nenhuma nós somos o que somos. Porque nós fomos salvados e dessa salvação a gente é marcado pela eminente formatação dos planos, dos desejos, das organizações que você não se dá conta porque você vive tentando descobrir em qual tempo você está, em qual tempo você vai ser e por qual tempo você foi. Porque você não tem bases de anotações tão
tão obcecadas quanto à obcecação da organização que ajuiza-se e sobrevive-se nesse complexo de trabalhar pela organização. E aí, quando a gente fala de organização, cara, que organização que organiza a sua vida, né? Que organização que organiza a vida dos seus pais, a dos seus avós, a dos seus tataravós? Que organização que organiza a vida do seu país? Que organização? Me diz. A organização da política, a organização political, né? E aí, vejam só, o policial, ele é treinado, e nesse treinado, ele é programado, ele é treinado para miliciar, né? Ou seja, organizar um padrão milicial, né? Um padrão de militar em sentido da polícia, né? Em sentido das leis. Leis vêm da policy, vem da política que organiza essas leis. Ele segue as leis para, sobre o momento e a necessidade, trazê-las ao cumprimento. Olha só. Então, se eu tenho uma onda assim, e se eu quero que ela fique desse tamanho assim, ó, eu coloco um policial. Na verdade, um modulador de corrente. Olha como a gente está entendendo o estado das coisas, cara. É um modulador de corrente. É um sinal de trânsito. É uma oração. É uma oração que salva todas as orações. É um Jesus que sacrificou. Ok? Beleza. Todas as leis representam desejos de organização dos sacrifícios. Jesus desejou Deus. Deus dá a vida. A vida é contra a morte. A morte é passado ou futuro. Porque a vida está no equilíbrio. É o bem que a gente tem. Tem como você pagar pessoas para estarem no futuro para você? Tem como você pagar pessoas para estarem no passado por você? Eis aí uma coisa que eu não desejo a ninguém. Não desejo a ninguém isso. Então, trazê-los ao cumprimento. O policial, ele faz isso. E o que o policial faz? Ele prende pessoas que não obedecem à lei, não obedientes, né? Então, o que é prender não obedientes? É você destacar o desvio padrão, porque todo movimento ele tem um padrão, ele tem um ritmo. E aí você destaca no ritmo algo no ritmo dessa ação, desse movimento, está colocando ele à luz da desobediência, à luz
do inferno ou da desobediência a Deus. Aí o que acontece? Esse desvio padrão ele vai precisar de ser formatado pelo princípio político que lhe traz, né, a partir do treino da necessidade lógica da polis, ou seja, da cidadania, seguir as leis instaladas pelo Jesus que veio comunicar a gente a palavra de Deus. Certo? Ok, então, né? E, bom, tudo isso foi trazido pelo tempo e pelo desejo de viver. Então, viva, né? Viva! Viva! Vamos comprar viva na venda. Beleza. Beleza, então, né? O policial, então, ele prende. Agora, e você? Você vê organismo contraindo na escala da minha acentuação de estar perto de você. A contração do seu organismo que descontrai em mim. Você. Você aprende todo dia a arte de esperar o tempo para não esperar mais. Por quê? Porque se você marca, você não precisa esperar mais. Você vai na hora. E aí o que acontece? Esse vai na hora, essa hora, ela traz para nós um produto que a gente chama de momento. Esse momento aqui, ele em organismo, ele se chama de despolarização. Essa despolarização, né, que é um momento, ela pode ser em várias regiões do corpo. Disso. Por que disso? Corpo disso. Por que corpo disso? Pela personificação do momento. Vou dar um exemplo para você. O dia do seu casamento, o momento de beijar a sua noiva. Vou dar outro exemplo. O dia em que você conseguiu passar na entrevista de emprego, o seu primeiro emprego. Vou dar outro exemplo para você. O nascimento do seu filho, ou acertar uma manobra, zerar um jogo. E aí a gente tem os vetores e cada um desses momentos em colignação, coligação. Cada um desses momentos vão ganhando um papal, um adjetivo papal, né? Um papel, um Rafael, né? Um decaimento dessa tensão, desse equilíbrio, da força do equilíbrio que desescala
a reflexão no seu organismo, por exemplo, né? O reflexo. Vejam só, então esse corpo disso, ele representa a personificação do momento que lidera isso. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Você tem um modelo. Eu sei qual que é o meu modelo de casamento. Eu tenho um modelo de casamento. Só que já me falaram que muito provavelmente eu não vou visitar esse modelo. Infelizmente, né? Ou felizmente, não sei. Até porque a gente vai descobrindo cada um. Então, a gente tem esses modelos e a gente vai nos sendo ofertado como via de consideração despolarizante, ou seja, é uma imunização, sabe? É como se fosse uma vacina, né? Então é uma assinatura de ver esse lado de modelo para que a gente, dentro dessas regiões do corpo disso, a gente tenha mais ou menos uma ideia de como morar disso. Então a gente consegue como morar disso, como esperar disso, né? Desse momento de despolarização. Então isso aqui é uma ciência muito foda, porque se você acordar com essa perspectiva de que o tempo ele não existe, mas ele se faz existir pela por essas marcações que a gente utiliza dentro do tempo para objetificar a nossa ação, você vê que o tempo ele é um abstrato de ações, ou seja, ele consegue etiquetar ações. E a partir dessa etiqueta das ações, a gente tem o quanto de moeda, o quanto de nota, o quanto de valor a gente dá para esse tempo, porque esse tempo que eu tenho pode ser trocado por esse tempo que você tem. E aí a gente sai destemperando um ao outro, né? Bom, então é bom entender isso porque a maioria das religiões elas trabalham com a cirurgia das dores dos seres humanos com aquilo que lhe é mais remediável, né? Porque a gente está falando da dor sintética e eu já falei que o tempo ele é o plano sintético do seu espírito considerar esse corpo em vida. Eu não estou falando da eternidade do espírito, estou falando do seu espírito em vida dentro desse corpo e dentro do tempo sintetizado por razão desse corpo e de Jesus sobre a nossa vida. Jesus que tem marcado golaços há anos, porém, contudo, entretanto, é de se ficar triste, né, em alguns momentos, né, porque tem gols aí que
em alguns momentos faltam, né? Mas é o jogo, né? Então, muitos religiosos, na verdade, toda religião, ela vai trabalhar com o tempo. Isso é muito importante, é muito bom, né? A religião é muito bom. Pode parecer ironia, pode parecer algum figurino de linguagem, mas figurino de linguagem é bom se você sabe interpretar e compreendê-lo, lê-lo, é muito bom, não é ruim não. E o tempo, vejam só, o religioso ele vai dizer assim que as coisas vão passar e vão passar mesmo. E aí você vai chegar lá e vai falar, e ele vai falar assim: eu preciso de uma salvação. O tempo ele consegue salvar. Se você gerar uma despolarização naquele momento, você vai se salvar, porque a coligação da plasticidade neuronal do seu organismo vai intelectualizar aquele momento e considerá-lo como salvo, porque tudo que lhe dói, tudo que você precisa é de tempo. Tempo é para conseguir tudo ou para perder tudo. Na verdade, quando você joga, aposta, você aposta tempo. Você consegue acelerar o tempo ao seu favor ou diminuir. Só que o que acontece? O verdadeiro tempo ele está na obediência e na observação. E é isso que muitos religiosos, líderes religiosos falam, que a salvação, a verdadeira salvação é entregar-se a Jesus, se integrar às marcas da cruz, às marcas da vida que trouxe para nós o sacrifício de mostrar o caminho certo, o caminho da vida, do equilíbrio, que é o que eu mostrei no vídeo. Né? Então, tudo que você escutar o religioso falar, toda vai ser uma proposição, uma preposição verdadeira. O religioso, o líder religioso, ele é mestre em orar preposições verdadeiras. E se você leva a ele uma preposição falsa, ele a transforma em verdadeira pela tabela lógica, né? Você tem a matemática lógica e a matemática desse impulso lógico lhe faz sentir o momento, porque você consegue descarregar aquilo que é falso, confessar a falsa estação de você estar entre os tempos e viver o presente, que é a verdade. Por mais que existam inimigos cobrando entre os tempos, o tempo ele é mais forte, a verdade ela é mais forte. E na maioria das vezes, eu digo com certeza, você não tem culpa de nada. Ah, mas fui eu que... Não, não foi você. Talvez você tenha a sua energia tenha participado no momento, mas na verdade isso é muita falta de consciência considerar que você é o ator de uma coisa tão grande quanto a resultante da energia de um momento onde vivem milhares de pessoas em um planeta. Isso é muita falta de consciência você se considerar o culpado. Quando a gente é culpado de alguma coisa e vem nos consultar, na verdade é que a gente, dentro da ocasião observada, a gente tem uma parcela de culpa grande o bastante para ser consultado, para ser elevado à justificação
pelo plano de questionamentos em sociedade. Só que mesmo assim, essa grande culpa que a sociedade coloca sobre nós ainda é uma pequena culpa para Deus, né? Só que a gente vive em uma sociedade e a gente aceita porque a escala da sociedade é uma escala militada, limitante, eu diria. Mas é confortante ao mesmo tempo porque a gente vive nessa natureza de precisar e construir uma vida melhor segundo os registros eleitos dos seres vivos sobre a região, que é diferente da natureza onde os seres vivos vivem no ambiente, os seres animais vivem em ambiente selvagem. A lei da natureza em selvagem é a lei harmônica, é a lei da harmonia, da interatividade entre as espécies em sobrevivência. Então ali não importa o gosto, não importa o temor, ali o que importa é sobreviver. O gosto da sobrevivência no final é muito maior do que uma carne crua, uma folha não tão salgada, não tão doce. O que importa na selva, na natureza, o melhor sabor é você sobreviver. Porque você passa pelo momento de incerteza de que você vai continuar vivendo, você vai conseguir salvar-se nesse corpo, você vai conseguir manter a harmonia e objetificação ao Criador ou não. Se sim, se você venceu esse momento de incertezas, de não, de sim, de precisões de não e de sim, se você conseguiu fazer essa conta, você descontrai isso depois, a sobrevivência, que é o melhor gosto, é o gosto sagrado. O religioso, ele atinge um pouco desse gosto quando ele faz um jejum. Né? Pausa para você pensar sobre isso. Ou quando ele vence um desafio grande, né? Eu tive vários momentos assim na minha vida. Não, não que eu sou religioso, não que eu sou isso ou aquilo. É que eu sou só insistente mesmo. Bom, e nós não podemos isso, né? Então, quando seu filho comete um crime, calma lá, você não é culpado. E outra, né? Você tem coisas muito maiores que acontecem na vida. E existem muitos problemas que, sinceramente, são selvagerias dos seres humanos por aí, né? Só que é como a gente assiste, né, nesses purgatórios televisionáveis, né? Ou seja, TVs abertas. Uma a polícia, fulano investigou uma quadrilha de sei lá o que e prendeu isso. O deputado, sei lá o que, foi pego e tal, praticando um ato ilícito, isso e aquilo. Isso para nós representa um vetor de significação de resultantes sobre esse dado de divisões que a gente às vezes paga pela dívida que o bem-estar, né,
o sossego, a nossa luta não vence, né? A gente espera vencer, que uma hora a gente tem que vencer, mas a gente acaba não vencendo. É só se a gente chamar muita atenção do poder, que o poder nos dá essa miséria de aparência, Nossa Senhora aparência disso de viver, de vencer. Mas até mesmo isso não é legal, cara, né? Você ganhar. Na verdade, todo mundo tá ganhando de chama de atenção, né? De todo mundo um são baitas de mendigos, né? Talvez só o mendigo, o verdadeiro mendigo não é um mendigo. Talvez só ele não seja um mendigo. Pensando naquela relação das cores, né? Então talvez só esse camarada não seja um mendigo. O resto tudo é um mendigueiro, né? E tem gente que mendiga tempo demais, cara. Tá possuído com a ideia de que tem que deixar um legado, tem que deixar uma organização, tem que pagar dívidas. Tá tudo muito confuso porque não para pensar e orar a Deus, né? No sentido sincero da parte que eu mostrei, no sentido da, da comunicação com a floresta interior do organismo, da sinceridade. Se você estabelece uma relação com isso, você, você acorda para essa resolução do tempo, que é a mais pura e é um dos conhecimentos mais caros que eu posso passar, que posso transmitir, doar, né? Depois dessa, eu acredito que Deus vai até me dar luxos e fundos e muitos tempos. Eu vou viver pela eternidade. Vou ganhar, vou ganhar isso e aquilo. Todos os meus desejos vão ser realizados, porque não é nada mais do que isso, né? É tempo, né? Ah, tá doendo isso? Tempo. Ah, é, isso é tempo. Ah, então tem que esperar. Ah, então é agora. Ah, então já passou. Ah, então vai passar. Tudo é tempo, né? E, bom, agora qualquer outra coisa com uma resolução diferente do tempo, aí aí é um tempo, né? Fica aqui a minha sinceridade para você. Tô ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.